Vamos ler então Mateus 19, 26. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus, o que diz? Para Deus tudo é possível. Vamos repetir isso junto? Para Deus tudo é possível. Mais forte: para Deus tudo é possível. Grava isso. Marcos capítulo 9, versículo de número 23. E Jesus lhes disse: se tu crer, tudo é possível. Se tu crer, tudo é possível ao que crê. Bom, vamos pensar. Primeiro diz de que para Deus não existe nada que seja impossível. Para Deus não tem nada que seja impossível. Aí depois o segundo texto diz: se você crer, também não tem nada que é impossível. Então olha como é que nós podemos desfrutar coisas que aos olhos humanos elas não aconteceriam de maneira nenhuma. Aos nossos olhos naturais, algumas coisas, nossa, isso aqui é impossível de acontecer. A Bíblia diz de que Deus pode fazer com que isso seja possível, e se nós crermos, isso também pode ser possível. Irmãos, se você colocar a sua fé em ação, você vai desfrutar de coisas que aos olhos humanos seriam impossíveis de acontecer. Segundo diz aqui esse texto que nós lemos, aquele que crê, tudo é possível para o que crê. Ora, vamos então pensar aqui, o que nós acreditamos que Deus pode fazer? Se tudo é possível ao que crê, então o que você acredita? Você acredita em quê? Você acredita que Deus pode fazer o quê? Deus, Ele pode restaurar uma família que foi completamente arrasada e destruída. Deus pode pegar uma pessoa que está afundada no vício e libertar uma pessoa que está afundada no vício. Deus pode curar uma pessoa de uma enfermidade que seja incurável. Deus pode restaurar um casamento que acabou. Deus pode fazer isso. Deus pode virar o cativeiro de uma pessoa que está aprisionada financeiramente, do dia para a noite, as coisas mudaram. Irmãos, eu vou falar, eu tenho visto pessoas que a vida financeira estão mudando do dia para a noite, só, meu Deus, que coisa tremenda é essa? Sabe, se Deus, Ele pode tudo aquilo que nós imaginamos, então como que nós podemos fazer para que esse tudo, ele seja uma realidade, nós possamos desfrutar disso? Quantos querem desfrutar de tudo que é impossível, sendo possível acontecer na sua vida? Quantos querem desfrutar de maravilhas? Digam aleluia! Então, para eu poder desfrutar disso, eu preciso saber colocar minha fé em ação. Para eu desfrutar disso, eu preciso saber aplicar a fé para eu poder desfrutar disso. E o problema é que muitos de nós não sabemos aplicar a fé. Não sabemos colocar a fé em ação. Depois coloca a imagem, deixa a imagem aqui no telão para mim, por favor, galera, aí fica atenta. Nós precisamos saber como é que eu faço para colocar a fé em ação. E desfrutar dessas maravilhas e desfrutar nessas coisas que para mim parecem ser impossíveis de se tornar realidade. Como é que eu faço? Vamos lá.
eu vou trazer ensinamentos, começar a trazer ensinamentos aqui hoje. A primeira coisa que eu preciso fazer para colocar a fé em ação é ter a confiança plena de que Deus existe. Eu preciso acreditar de que Deus, Ele existe, porque como é que eu vou colocar fé em alguma coisa que eu não acredito? Pastor, mas isso parece óbvio demais. Nós estamos aqui, na igreja, estamos aqui porque eu acredito em Deus. Não sei. Porque existem momentos na nossa vida em que nós passamos por crises emocionais, passamos por crise existencial e passamos por crise da fé. Talvez você esteja aqui, você esteja num momento desse que você esteja numa crise de fé. Você fala, meu Deus, não sei se eu acredito, se eu não acredito, eu não sei mais em que eu acredito e agora. Então, o primeiro passo, eu estou dizendo para você, eu acreditar de que Deus existe. Porque como que eu vou manifestar a fé se eu não acredito que Deus existe? Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então, quando você sai da sua casa para vir aqui, você precisa vir aqui e ter a consciência de uma coisa: eu vou ali porque eu vou encontrar a manifestação da presença de Deus. Eu vou ali para, junto com os meus irmãos, nós orarmos a Deus e Deus manifestar o poder dele. Eu vou ali para eu ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus tocar na minha vida e fazer com que os milagres aconteçam. Eu vou ali na igreja porque eu creio que Deus existe. Aleluia. E não apenas creio que Deus existe, eu creio que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? O galardão é uma recompensa. O galardão é um presente, isso é o galardão. E quando Hebreus diz que Deus, Ele é galardoador daquele que o buscam, Ele está dizendo esse texto de que Deus vai dar uma recompensa, Deus vai dar um prêmio, Deus vai dar um presente por aqueles que buscam a Ele acreditando que Ele existe. Olha só, meu Deus, aleluia. Sabe, acreditar que Deus existe, acreditar em Deus, confiar em Deus, faz com que o coração de Deus se alegre e os milagres aconteçam. Agora, nós precisamos avaliar que o contrário também é uma verdade. Manifestar a fé alegra o coração de Deus, e manifestar a incredulidade, eu não acreditar de que Deus existe, eu não acreditar de que Deus é galardoador, é abençoador daqueles que o buscam, isso entristece a Deus, isso desonra a Deus. Desonra. Você pensa só comigo, diz aqui o texto, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Você imagina uma pessoa que ela chega para conversar com você e ela começa a ficar desconfiando de você, você se sente como? Feliz? Você se sente honrado com uma pessoa que desconfia de você toda hora? Você se sente? A mesma coisa a Deus. Então, se você, todas as vezes que se aproxima de Deus, você não confia de que Ele é galardoador e de que Ele pode te abençoar, você desonra Ele, você entristece a Ele. Porque ninguém gosta de ficar, toda hora fica desconfiando de mim, você não gosta disso. Deus também não. Por isso diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso de me aproximar de Deus, crendo de que Ele vai me abençoar, crendo de que Ele vai estender a mão,
crendo de que Ele vai me responder. Senão, meu irmão, nós viemos aqui perder tempo à toa. Não, eu entro aqui por essa porta e eu creio toda semana, todo domingo. Eu entro por essa porta e eu creio algo especial vai acontecer nesse lugar essa noite. Pessoas serão salvas essa noite. Pessoas serão curadas nessa noite. Eu creio, Deus vai abençoar pessoas e mover o mundo espiritual para tocar em coisas que nós nem estamos vendo, mas Deus vai tocar. Eu creio em Deus. Eu creio no agir de Deus. Eu creio no poder de Deus manifesto no meio da igreja, eu creio. Oh meu Deus, eu creio. Então a primeira coisa que nós precisamos é isso, é acreditar em Deus. E a segunda coisa, pastor, para eu poder colocar a minha fé em ação, o que eu preciso fazer? Para eu colocar a minha fé em ação, eu preciso confiar de que a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu preciso acreditar que a palavra de Deus, ela é a verdade. Porque, irmão, vamos pensar aqui, como que eu vou manifestar a fé, eu vou seguir orientações de Deus que vem através da sua palavra, se eu não acredito que ela é a verdade? João capítulo 17, versículo de número 17 diz: santificai-vos na verdade, pois a sua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, e eu preciso acreditar na Bíblia como a palavra de Deus. Eu preciso acreditar na Bíblia como meu manual de fé, de conduta, direcionando a minha vida. Olha, muitas pessoas, elas não oram. Por que muitas pessoas não oram? Muitos não oram porque eles não acreditam no que a Bíblia diz. A Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ora, se a Bíblia diz de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e eu não oro, é porque eu não acredito. É porque eu não acredito. Então eu preciso acreditar. A Bíblia diz que a oração, ela pode muito, então eu vou continuar orando. Ah, pastor, mas eu já estou orando já há 1 ano. Pois é. Vai ver que Deus está querendo que você ore 2, 3, 4, 5. Porque a oração, escute só, a oração, ela não muda Deus. A oração, ela muda a gente. Deus continua sendo o mesmo. Se eu estou orando, escuta só, se eu estou orando com fé e eu acredito na palavra de Deus, todas as vezes que eu orar, a palavra de Deus vai vir ao encontro da minha vida e me direcionar para a mudança que é necessário fazer para que o milagre de Deus se manifeste. O problema é que nós oramos e oramos e oramos, e Deus fala na sua palavra, e Deus fala usando um pastor, e Deus fala usando um discipulador, mas a gente não acredita. Então, se eu não creio que a palavra de Deus é verdade, eu posso até orar, mas a oração não tem efeito. E não tem efeito porque eu não me firmo acreditando na palavra. Existem pessoas que deixaram de orar porque uma oração sua não foi respondida. Escute, deixa eu lhe falar, volte a orar, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Se você orar, você experimenta o sobrenatural de Deus. Quantos exemplos na Bíblia tem de pessoas que oraram e experimentaram o sobrenatural de Deus? Então você parou de orar por quê? Será que é porque você não está acreditando no que a palavra de Deus diz e por isso que você parou de orar? Estou dizendo em nome de Jesus. Você, para colocar a sua fé em ação, você vai precisar de orar. Você vai precisar de orar, voltar a buscar. Pastor, mas ainda não aconteceu. Então você vai perguntar na sua oração: Deus, o que o Senhor quer mudar em mim que ainda não mudou? Terceiro ensinamento: se eu quero colocar a minha fé em ação para experimentar o sobrenatural, o que eu preciso fazer? Além de acreditar na palavra de Deus, eu preciso ouvir
a pregação da palavra de Deus. Diga aleluia. Romanos capítulo 10, versículo de número 17 diz: porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quer colocar a fé em ação? Quer ser alimentado pela fé? Então escute a palavra de Deus. Escute. Sabe, queridos, eu falei aqui pela manhã, eu acredito que a maior perda de tempo, uma pessoa que sai da sua casa para sentar numa cadeira como essa, que não seja para poder ouvir a palavra de Deus. Eu dei como exemplo de que eu rodo o Brasil para ministrar, dar treinamentos, eu vou para muitas igrejas no Brasil. E eu vou te falar que eu vejo igrejas onde as pessoas, elas desonram a palavra de Deus e sentam numa cadeira como essa e não valorizam a palavra de Deus. Tem igreja que valoriza, graças a Deus que aqui valoriza. Mas eu já vi situações, momentos onde uma pessoa senta numa cadeira dessa daí de redes sociais a assistir série de Netflix, sentado na cadeira da igreja. Está perdendo tempo, meu filho. Porque como é que você quer experimentar e colocar a sua fé em ação se você não ouve a palavra de Deus? Uma das coisas que eu prezo como pastor e sempre ensino, o momento da palavra de Deus é o momento onde nós vamos ter total reverência e total abertura para que Deus possa falar e a gente possa ouvir, porque eu sei de que a fé, ela vem pela palavra de Deus, e quando eu escuto a palavra de Deus, eu sou tomado pela fé, e aí o sobrenatural acontece, o sobrenatural se manifesta. Então escute a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, jamais permita sentar numa cadeira como essa e alguém conversar com você do seu lado na hora da pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai alimentar a sua fé. Aleluia. Agora, escute, da mesma maneira de que a fé, ela vem pelo ouvir, a incredulidade, ela também vem pelo ouvir. Então eu quero te ensinar a você colocar a sua fé em ação. E para você colocar a sua fé em ação, você vai ter que se proteger de tudo aquilo que quer trazer para você incredulidade. A fé vem pelo ouvir, e a incredulidade, ela também vem pelo ouvir. E aqui vai uma pergunta para você: o que você está ouvindo por aí? O que você está ouvindo que rouba a sua fé? Você precisa proteger os seus ouvidos de coisas que vêm para poder minar a sua fé. Olha, eu conheço, e você possivelmente conhece, pessoas de que eram apaixonadas por Jesus, faziam a obra de Deus, manifestavam a fé, tinham tanto fogo do Espírito, tanto calor, e de uma hora para outra essas pessoas esfriaram. De uma hora para outra essas pessoas desanimaram, se tornaram incrédulas. Por que, pastor, que pessoas assim desanimaram, esfriaram, se tornaram incrédulas? Porque elas começaram a ouvir coisas. E da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade, ela também vem pelo ouvir, e não protegeram o ouvido, e foi entrando coisa, e foi minando o coração, roubando a fé. Então a gente precisa proteger o nosso ouvido. Eu preciso proteger o meu ouvido. Deixa eu falar uma coisa para você: existem coisas que eu escuto que me desanimam, tentam minar e roubar a minha fé. Pastor, tem. Só que eu não sou bobo. Graças a Deus que você não é, você é inteligente. Diga amém por isso, irmão. Eu não sou bobo, e eu sei que existem coisas que elas, se entrarem no meu ouvido, elas roubam a minha fé e me desanimam. Então eu já sei o que é, eu não escuto. Não escuto, irmão. Tem coisa que aparece na internet, as pessoas vêm mostrar: você viu isso assim? Eu falei assim: cara, não vi e nem quero ver, porque eu sei que são coisas que roubam a minha fé, minam a minha fé. Agora, você também sabe. Então tem gente que vem falar no seu ouvido, tem coisas que vêm para o seu ouvido, e aí você sabe que toda vez que você escuta aquilo, você parece que murcha, você desanima. Como é que você vai manifestar a fé se você toda hora é alimentado com a incredulidade? Ô irmão, olha, eu sou de carne e osso, igualzinho a você, e eu vou te falar:
eu protejo o meu ouvido daquilo que pode alimentar a minha incredulidade. A nossa carne, ela tem uma tendência a sugar as coisas negativas. Você sabia disso? A nossa carne tem uma tendência muito maior para poder absorver as coisas negativas, as coisas incrédulas, do que as coisas positivas. É por isso que a Bíblia diz de que há uma briga da carne com o espírito. O que a carne quer fazer constantemente é você absorver as coisas negativas para isso enfraquecer você. Então nós precisamos proteger os nossos ouvidos. Fala para o seu irmão assim: irmão, proteja seu ouvido em nome de Jesus. Aliás, bota as duas mãos nos seus ouvidos assim, bota as duas mãos, e aí você vai ficar com ele meio que aberto, só para você ouvir a oração que eu vou fazer agora. Senhor, eu quero em nome de Jesus orar pelos nossos ouvidos, incluindo o meu. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor coloque guarda nos nossos ouvidos, para que a incredulidade ela não entre, em nome de Jesus. Ó Deus amado, eu declaro ungido os ouvidos dos irmãos, e que em nome de Jesus, só entre nos nossos ouvidos palavras de fé, palavras de ânimo, palavras que nos colocam para cima, palavras que nos levantam, palavras que nos alegram, palavras que nos fortalecem, palavras que nos motivam a colocar a fé em ação e a viver milagres. Se você concorda com essa oração, diga um amém, e dê um aplauso ao Senhor Jesus aí, aleluia. Ô irmão, eu desde novo convertido, eu aprendi a guardar os meus ouvidos das pessoas que tentavam roubar a minha fé. E pode ter certeza de uma coisa: o diabo usa pessoas para poder tentar roubar a nossa fé. Uma coisa que eu quero até alertar você: veja se o diabo não está usando você para você tentar, porque ele já roubou a sua fé e agora ele está querendo usar você para roubar a fé de outros, para roubar a fé de pessoas da sua própria família. Então você precisa pensar: caraca, eu não vou deixar isso acontecer. E são coisas que são sutil demais, nós nem percebemos. Mas no fundo, se aquilo que a gente fala desanima as pessoas, enfraquece as pessoas, é porque o diabo está usando a nossa vida para roubar a fé das pessoas à nossa volta. O quarto ensinamento para eu colocar a minha fé em ação: quantos vão colocar a fé em ação? Digam aleluia. Se eu quero colocar a minha fé em ação, eu preciso alimentar a fé dentro de mim, mantendo a chama acesa e não deixando a chama morrer. Pastor, como assim? Como é que esse negócio de alimentar a chama, alimentar a fé dentro de mim, como é que é isso? Irmão, como que eu vou colocar a fé em ação se o nível da minha fé está quase apagando, está fraquinho? A fé, escute só, a fé, ela é igual uma fogueira, é igual uma brasa, onde se você alimentar, o fogo continua ali aquecido, aceso. Se você parar de alimentar, ele vai apagando. Por exemplo, olha, aqui mesmo hoje à noite, tem gente de que a sua fé está uma brasinha, porque você não foi alimentando ela, então você está lá uma brasinha, um gravetinhozinho assim, ó. A fé precisa, como que eu vou colocar a fé em ação? Olha aqui essa imagem aqui, está vendo essa imagem aqui? Um cara que ele chega aqui nisso daqui, ó, para colocar a fé em ação, é uma pessoa que ela de olhos vendados, ela fala: eu vou com tudo. Mas por que ela vai com tudo? Porque a chama da fé está viva. A chama da fé crê no impossível, a chama da fé crê em Deus, a chama da fé crê na palavra de Deus, está viva. E para ficar viva, eu preciso de alimentar ela. Pastor, como é que eu alimento? Pega essa aqui. Você que está online aí assistindo de casa, pega essa daqui, que essa daqui é bem legal para você, viu? Pode pegar, tá? Como é que eu alimento a chama da fé? Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Olha o que diz Hebreus 10, versículo de número 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto
Tanto mais quando vedes de que vai se aproximando aquele grande dia. O que esse texto está dizendo? Não deixe de congregar. Você quer manter a chama acesa? Você quer manter o fogo da fé aceso? Então, meu irmão, valorize esse ambiente da casa de Deus. Valorize o ambiente da igreja reunida, do povo de Deus reunido clamando, do povo de Deus reunido louvando. Diz aqui a Bíblia: não deixemos de congregar. Interessante que quanto tempo que tem que essa carta foi escrita? Como é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é atemporal, é a palavra de Deus, é para todo momento a Bíblia. E aí naquela época já dizia, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então alguns estão falando, para que igreja, para que? Eu assisto de casa. Você está aí assistindo de casa, se é situação de risco, você não pode sair, beleza, é a única coisa que você tem, vai aí, assiste, mete o bronco. Agora você está bem, amigão, você não tem risco, não tem nada, o que você está fazendo em casa? Sai aí, levanta aí dessa cadeira, levanta desse banco e vem aqui congregar junto com o povo de Deus. Você pode dar um glória a Deus para que essa galera de casa venha sentir o ambiente e a unção que está aqui, vem para cá congregar, irmão, aleluia, vem para cá. Então dizia, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Já tinha uns naquela época dizendo, congregar para quê? Nem tinha YouTube, Rafael. Mas já tinha, para que ir para a igreja? Aí vem ali o autor da carta dos Hebreus e dá uma lambada. Não faz isso não. E aí diz aqui mais, olha só. Cara, eu vou te falar, a palavra de Deus é... irmão, olha só. Não faça isso como é costume de alguns, mas antes estejam ali juntos, admoestando uns aos outros, e ainda mais quando vocês estão vendo que está se aproximando aquele grande dia. Quem aqui está vendo de que está se aproximando aquele grande dia? Meu Deus, irmão, quanto mais próximo está daquele grande dia, a Bíblia está falando, é agora mesmo que você tem que congregar, rapaz, deixa de ser bobo, meu, é agora mesmo que você tem que congregar, não está vendo os sinais? Meu Deus. Então, para manter a chama aviva, esteja no meio do povo de Deus. Frequente uma célula, lá os irmãos que estão na célula sabem o quanto que um alimenta o outro, admoesta um ao outro, um alimenta a fé do outro, um aconselha o outro, um ora pelo outro. Irmão, isso é o poder da igreja reunida, é o poder da igreja junto, entendeu? Quinto ensinamento, para eu colocar a fé em ação. Se eu quero colocar a minha fé em ação, eu preciso estar decidido que eu não vou recuar. Olha, escute, você recebeu uma palavra de Deus, então se você recebeu uma palavra de Deus, você tem que estar decidido que você não vai recuar. Está vendo aqui esse cara aqui? Ele está aqui, imagina lá, está vendo ali, vou colocar a minha fé em ação. E aí ele sabe que a mão de Deus está ali segurando ele. Vou colocar. Aí se ele vai lá e coloca o outro pé, ai meu Deus do céu, eu desisti. Não dá. Então se você colocar a sua fé em ação, você startou e iniciou uma coisa, você tem que falar, eu não vou desistir não. Não vou desistir da minha caminhada não. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Uau. O justo vai viver da fé, mas se ele recuar, não recua, irmão. Não recue por nada. Sabe, nós falamos muito de Pedro, né? O Pedro, quando ele está lá, Jesus está no meio da tempestade, vindo lá para socorrer os discípulos no meio do barco, e aí Jesus fala, não fica com medo não, sou eu. E Jesus, o que o Pedro fala para Jesus? Mestre, se é o Senhor, manda-me eu ir aí contigo. O que Pedro faz? Pedro vai lá e bota o pé dentro da água, irmão. E Pedro não recua. O Pedro ficou com medo, só
que ele não recuou, ele foi com tudo. Tem muita gente que fala assim, o Pedro ficou com medo, é verdade, mas muitos não teriam a coragem de Pedro de continuar avançando, de continuar pisando dentro da água, você está entendendo? E o Pedro está lá, pastor, mas como é que eu faço se eu continuar e se der zebra? Se você tiver fé, a mão de Deus está ali para sustentar você, igual a de Jesus estava para sustentar o Pedro. Não vai deixar você cair, não vai deixar você se esborrachar. Se você tiver fé, a mão de Deus está ali, irmão, a mão de Deus está ali. É só você decidir de que você não vai recuar. Lucas capítulo 9, versículo de número 62, diz: aquele que um dia coloca a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não está apto a entrar no reino de Deus. Olha que coisa forte. Aquele que um dia coloca a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não está apto. Quantas pessoas você conhece que olhou para trás? Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, olha, ela fez tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, que alimentou a incredulidade dela, por isso ela olhou para trás. Veio um anjo de Deus e falou para Ló e para a família: olha, vai vir o anjo destruidor, vocês precisam sair daí, vai com tudo, vai, olha só para frente, corre, não olha para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Acredito que ela ficou ouvindo a serpente falar no ouvido dela. Gente, a serpente falou no ouvido de Eva. Quem lembra disso? Fala ai, ai, ai. Ela também tenta falar no nosso. Então quando você está lá, que está ouvindo um monte de besteira aqui, na sua cabeça, faz isso, você sabe que é contra. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso não é a palavra de Deus. Não é isso que Deus me ensinou. Então você tem que entender, é a serpente. E aí a mulher de Ló, ela estava lá, deve ter ouvido que nada, puxa vida, você vai largar esses bens todinho para trás e tal, não foi Deus nada que falou isso daí para o Ló. E aí diz que a mulher do Ló, ela, então deixa eu voltar para trás. E quando ela virou para olhar para trás, o que aconteceu com ela? Tem gente que a sua vida paralisou, você virou uma estátua, porque em algum momento você deu ouvido para a serpente, ela entrou no seu coração e você ficou olhando para trás. Aí a sua vida estagnou. Então o segredo é eu decidir de que eu não vou olhar para trás. Eu vou colocar a minha fé em ação. Eu vou alimentar o meu coração com a chama, com o fogo do Espírito, para poder eu ser cheio de fé. Eu vou tirar dos meus ouvidos tudo aquilo que me traz incredulidade e vou alimentar o meu ouvido só com aquilo que me traz fé. E se nós fizermos isso, eu vou finalizar a mensagem com duas áreas que Deus colocou no meu coração, que nós devemos manifestar a fé nessas duas áreas. São duas áreas, olha. Primeiro momento da mensagem, eu estou alimentando você com palavra para você receber fé no seu coração. E a segunda, que é a finalização da palavra, são duas áreas que Deus colocou no meu coração para a gente colocar a fé em ação. Pastor, mas Deus pode falar comigo uma área? Pode sim, tranquilo. Essas duas áreas foram áreas que Deus liberou aqui dentro de mim para a igreja geral. Então se fizer sentido para você, você pega ela. Quais são essas duas áreas, pastor, que você vai desafiar a gente para colocar a fé em ação? Primeiro, coloque a sua fé em ação para começar alguma coisa, para startar um projeto. Existem coisas que há muito tempo Deus vem falando ao seu coração e você fica procrastinando e você fica dizendo depois. Escute, eu quero nessa série de mensagens, eu quero despertar, desafiar você a você começar aquilo que Deus há muito tempo vem falando com você para começar, a você iniciar um projeto, a você colocar uma ideia em ação, a você iniciar o seu negócio, a você iniciar um projeto, a você ampliar alguma coisa. Chegou o tempo e a hora de você colocar a fé em ação para começar alguma coisa.
Como é que é maravilhoso, os testemunhos já acontecem, né? Hoje de manhã eu vim aqui no culto com a minha mãe, aí eu voltando com ela para cá, meu filho, Deus falou tanto comigo na palavra hoje. Eu falei, assim é mesmo, eu estou com um negócio um tempão aqui, eu estava meio que desanimada de começar, segunda-feira eu vou começar esse negócio aqui em casa. Eu falei, aleluia, mãe, tá glória. E você? Existe algo que há muito tempo Deus está falando para você, vai lá, faz isso. E você sabe o que você está sentindo? Medo. Você está sendo tomado pela incredulidade, não vai dar certo, não vai dar certo. E tem um monte de gente começando aquilo que era para você ter começado e eles estão dando certo. E você, seu bocó, por que você não começou? Diga ai, ai, ai. Então eu vou desafiar você nessa série, você colocar em prática. Tudo que nós iniciamos aqui nessa igreja foi assim, foi colocando a fé em ação. Construir esse prédio aqui, meu Deus do céu. Fazer a compra do sítio, 92 mil metros quadrados, é aquele sítio. Na hora que, no tempo que apareceu a oportunidade, meu Deus. E para começar a obra, meu Deus. E para fazer o que a gente está fazendo agora, meu Deus. Só que eu senti no meu coração aquilo que eu estou falando para você. Inicie e deixe que o resto eu abra o caminho. Inicie e deixa de que o mar vermelho quem abre sou eu. Então eu estou falando para você, inicie. Inicia. Inicia. E a segunda coisa que nós vamos aplicar, colocar a nossa fé em ação. Nós vamos colocar a nossa fé em ação para receber salvação para nós e salvação para nossa família. Quem pode dizer um aleluia? Essa é a segunda área. É para você colocar a sua fé em ação, para experimentar a salvação sua e a salvação da sua família. Salvação sua, porque tem gente que estava aqui que estava meio que apagando e esfriando. Escuta, a Bíblia diz que ou você é frio ou você é quente, porque se você for morno, Deus vai te vomitar. Então você vai precisar de colocar a sua fé em ação para você voltar a ser quente, para você voltar a ser inundado pelo Espírito, para você voltar a ser tomada pelo fogo, ser tomado pela glória. É isso, colocar a fé em ação para reavivar, reacender a chama do Espírito em você. Porque se você não reacender, você corre um sério risco de virar uma estátua e perder a sua salvação. Então, nós vamos aplicar a fé para receber a salvação nossa e a salvação dos nossos familiares. Tem gente que está aqui que já tinha desistido dos seus familiares. Salvação individual, vou lutar por mim. Eles, já cansei já. Pois é. É claro que você vai deixar eles conduzirem, mas a sua fé você vai continuar colocando ela em ação, aplicando a verdade da palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículo de número 31 diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a sua casa. Creia no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Então nós vamos aplicar fé para isso. Salvação para os nossos familiares. Salvação para as pessoas que nós amamos. Oh meu Deus, eu quero convidar você para se colocar de pé.